Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Não há momento tão forte, com tantas implicações espirituais, com tantos frutos espirituais, quanto o abrirmos a Bíblia e estudarmos a palavra. O tema de hoje é: a graça não é licença para pecar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não é humano, não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que esta palavra abençoe todos os corações. Agenda, caneta, Bíblia, vamos ouvir o Pai falar. Oremos ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento ímpar, singular na nossa vida. Estamos diante de um altar que tem uma chama que arde sem cessar. Estamos diante de um altar, ó Deus, que Tu mesmo levantaste para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Eis-me aqui, Senhor, para transmitir a Tua voz, os Teus desígnios, os Teus preceitos, e acima de tudo, Deus, para que todos conheçam o Evangelho da graça do Senhor, em nome de Jesus. Oramos todos com fé, e toda a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado bispo. Glórias a Deus. Amada igreja de Jesus, santos preciosos, povo escolhido de Deus, aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, noiva de Cristo, e com todo o meu afeto e carinho, meus filhinhos na fé. Quero começar o meu recado, o meu sermão, a minha homilia de hoje, agradecendo a Deus por dezenas de irmãos que me escreveram no WhatsApp, falando sobre a transformação que tiveram de vida. Pessoas dizendo: agora a minha vida tem sentido, porque eu recebi do altar da igreja os ensinamentos que eu estou praticando. Obrigado aos irmãos que têm dado esse testemunho, porque para mim é um grande privilégio este chamado de Deus para proclamar a palavra predestinada de sabedoria, gloriosa verdade da graça, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. E é incrível, amados, faço isto há mais de 44 anos, com amor, com dedicação, com estudo, com oração, e é muito precioso para um pregador ver o fruto da sua mensagem, que é a vida regenerada, a vida transformada, os propósitos de vida novos e uma vida com sentido. Vou continuar pregando desta forma, porque é assim que Deus tem operado através da minha vida. Amados, toda obra necessária para a nossa salvação foi feita de forma perfeita e completa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória pertence somente a Ele. A obra de Jesus está completa,
e nada poderá ser retirado ou acrescentado. Veja como Jesus explicou isto. Antes dele entregar o seu Espírito, antes dele render o Espírito na cruz, Jesus diz em João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está completo. Os hispânicos dizem: está hecho. Os americanos dizem: it's done. Está completo. Está consumado. Então, vamos pensar juntos. A salvação não vem de nós, não é por obras, especialmente para que ninguém se glorie. No livro de Efésios 2, 8 a 9 diz: pela graça sois salvos. Portanto, ele diz: está consumado, tudo o que eu tinha que fazer está feito, eu completei a obra. Agora diz que esta obra que Jesus fez chama-se a graça de Deus, e a graça diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Eu sei que isto é muito duro para muitas pessoas, saberem que não têm parte na salvação. Todo ser humano gosta de pegar um pouquinho de glória e dizer: não, mas tudo bem, foi Deus, mas fui eu que abri o meu coração. Não. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E por que não poderia vir de nós? Porque ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Quando Jesus disse está completa, está consumada, ele não deixou um resquício para que eu complete a obra dele. Aliás, eu tenho dito aqui sobejas vezes que eu acho uma ofensa muito grande dos pregadores e da grande parte dos movimentos judaizantes, que as pessoas queiram barganhar alguma coisa no que diz respeito à salvação, tirando a glória que pertence totalmente a Deus. A salvação é um dom de Deus. A redenção do pecador não se atribui a alguma obra ou mérito humano. Não houve mérito nenhum. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar. Éramos como os demais na carne, filhos da ira. Esse era o nosso comportamento diante de Deus como pecadores. Então, a salvação se manifestou na morte e na ressurreição de Jesus. Salvação perfeita, salvação completa, se manifestou na morte e na ressurreição, e se materializou quando um dia Deus nos deu o privilégio de ser aquele nosso dia que Deus estabeleceu. Quando Deus me fez ouvir a palavra da verdade, eu criei, acreditei, porque Deus me deu condições de eu acreditar, me deu um ouvido de ovelha, um tímpano ovelino. O Espírito Santo veio, entrou na minha vida, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então o Espírito primeiro vem, e aí eu pude dizer: Jesus é o meu Senhor. Qual foi a participação da minha vida nisto? Zero. Então a fé é o instrumento pela qual o pecador é justificado. Disse Paulo, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a fé nos justificou. Lembra-se a palavra justificação? Eu tenho dito muitas vezes aqui, dikaio, foi uma sentença de absolvição. Portanto, não existe
nenhuma razão para os crentes terem medo do inferno, terem medo do diabo, terem medo que Deus risque o nome do livro da vida, quando a obra para a salvação foi de Deus, foi do Espírito Santo, foi Ele que chamou, foi Ele que predestinou, foi Ele que justificou, foi Ele que glorificou, foi Ele que nos justificou pela fé. Será que Deus faria tudo isto na vida de um eleito e depois diria: olha, paciência, você pecou, perdeu a salvação? Não tem lógica. Não é uma coisa com precisão. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que Deus quer? Que eu tenha paz na obra dEle, que eu acredite, foi consumado, nada pode alterar, ninguém pode alterar, o que Deus fez, fez para sempre. Por isso nós acreditamos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Creia nisto. Você tem paz com Deus, por quê? Porque você não tem que acrescentar nada, não tem que fazer nada, a obra está completa. Então, pastor, eu gosto muito quando o irmão explica essas questões da fé, porque a fé é o canal pelo qual se recebe a bênção da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o canal. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós entendemos que a fé envolve nosso ser totalmente. A fé envolve a nossa mente. Temos a mente de Cristo. A fé envolve o nosso coração. Temos um coração circuncidado com a palavra. A fé envolve a nossa vontade, porque submetemos a nossa vontade a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a fé envolve a nossa vida toda. E aí o Espírito Santo nos transforma e nos molda à sua vontade. Por isso é que no livro de Romanos 8:29, o Senhor diz: porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. O senhor imaginou que quando o senhor se olha no espelho, o senhor não se vê, você tem que ver a imagem de Deus na tua vida, de uma pessoa salva, transformada, regenerada. Deus nos virou avesso, amado, essa aqui é a verdade. Se as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. 2 Coríntios 3:18, Paulo explica isso ainda com mais propriedade. Ele diz: todos nós com o rosto desvendado, significa não temos mais véus, não temos mais escamas, estamos abertos a esta verdade, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, viu? Quando nós nos olharmos no espelho, nós temos que contemplar o quê? A glória do Senhor. Então não diga que você é um gafanhoto, que é pó da terra, que você não presta, que você tem problema. Não diga mais isto. Deus te chamou para teres a glória dele. Diz que somos transformados. Olha, todos os cultos Deus opera. Você que está nos ouvindo pela Rádio Oeste 89.1, você que está dentro de um hospital, numa clínica, dirigindo um carro, num plantão de serviço, num presídio, ouça, Deus faz isto com pecadores. Deus não veio para os justos e os santos. Diz que ele, de glória em glória, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu não sei quem gostaria de dar um glória a Deus, mas esta obra é maravilhosa. Por isso a importância de você estar no culto. Ou aqueles irmãos que não podem, que estão pelas mídias sociais, temos uma igreja interativa, por exemplo, os irmãos de Portugal, da Europa, da África, das Américas,
a Oceania, a África, estão chegando a receber esta palavra, estão recebendo esta palavra por meios das mídias, de satélite, mas Deus está operando de glória em glória, de glória em glória. A pessoa vê isto nitidamente. O indivíduo veio para a igreja fumando, não tem problema, venha, traga os seus medos, os seus problemas, os seus grilos, as suas dores, começa a ouvir a palavra. Não é o pastor que faz, é que o Espírito Santo, de glória em glória, de glória em glória, vai tirando cigarra, bebida alcoólica, os maus hábitos, os vícios, o palavreado obsceno, vai fazendo aquele homem duro, cujo coração é pedra. Ele vem lá com a palavra e esmiuça a pedra. Diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, e depois de um tempo nós vemos homens santos, mulheres santas, transformadas de glória em glória na imagem de Cristo. E quem faz isto? O Espírito Santo. Qual é a glória que tem o pastor? Zero. E ai de mim se pensar que tem alguma glória. O Senhor me permite morrer aqui em cima. Pastor, mas eu nunca vi um pastor temente como o senhor. Possivelmente o senhor tem razão, porque a sede que os pregadores têm de domínio, de mandar, de ter glória, de andar cercado de pessoas, isso é uma coisa incrível, a sede de poder que os pregadores têm, porque não são ministros instituídos por Deus. Porque o indivíduo que é um ministro da nova aliança instituído por Deus, que tem dependência de Deus, eu duvido se ele tem sede de poder, de mandar, de fazer associações. Eu quero ser o presidente, eu quero ser o diretor da associação do pastor, eu sou o céu, eu sou influência. Ah, amado, todo mundo termina com 7 palmos de terra na cabeça, e as pessoas não pensam nisso, e querem tocar na glória de Deus. Isso aí é contra o que Deus deixou escrito. Então, a fé não é uma obra humana, porque ele diz, não é por obras, não é por obras. Diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, a fé, pistos, da palavra grega, isto, da palavra grega touto, isto, a fé, o pistos, pisteos, não vem de vós. É muito interessante eu ter este conhecimento. É importante ter olhos espirituais iluminados. Diz que isto, touto, do grego original koiné, a fé, pisteos, não vem de vós. Ou seja, eu não produzi nada em mim, você não produziu nada. Romanos 12:13 ele explica, porque pela graça que me foi dada, diga cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo, agora está aqui, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus tem uma medida, vamos imaginar 1 metro de fé, imagine só, aí Deus dá ao Miguel Ângelo, dá a Rosana, dá a Ana, dá ao Jaci, dá a Milena, dá ao Astolfo, a mesma medida. Quer dizer que a fé, o tamanho da fé que eu tenho, é o que você tem? Sim. E que tipo de fé é esta? Santíssima, dos eleitos, poderosa, a que vence a fé de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, esta fé pode tudo. Então é um dom de Deus, esta fé que depois regenera, justifica, traz a graça ao nosso conhecimento, é a glorificação final de Deus. Diz que é um dom, um carisma de Deus, um carisma de Deus, glórias a Deus. Então a fé salvadora é um dom de Deus, não é por obra humana, vem pelo ouvir a pregação da fé. Olha o outro ponto muito importante, Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação. Então, se uma pessoa diz, mas eu não gosto de pregação, é espada,
é chata, é longa, você não é da fé. Porque quem é da fé sabe que a fé vem pela pregação. Mas que tipo de pregação? A palavra de Cristo. Nada, nenhuma palavra humana faz o que a fé, e só a fé pode fazer. Nenhuma. Pastor, mas eu tenho um livro em casa de um guru que diz que tem um terceiro olho aqui. Jogue fora, queime e faça fogueira santa. Porque isso vai acabar trazendo empecilho para a tua vida. Sim, mas eu tenho em casa um livro que vovó me deixou, o Evangelho segundo, não é segundo Jesus, fogueira santa. Não toque na glória de Deus. Eu não tenho coragem de ler um livro, Evangelho segundo, não sei o que, Kardec. Eu não teria coragem nunca na minha vida. Sim, mas existe uma religião que tem um profeta que diz que recebeu umas tábuas de ouro e que ele, sim, ele que é o profeta amado. Vou te contar uma coisa, nem te conto. Quem tocar na glória de Deus tem flagelos na vida dele. Eu não tenho coragem. Sim, mas essa religião é boa, porque permite que o homem tenha quantas esposas quiser. Você vai se meter nessa, mano? Você sabe o que é ter 3, 4 esposas? Você tem que dar no mínimo 3 cartões de crédito, vezes 4 são 12. Você sabe que problema você... Não, apóstolo, só estava aqui coagitando. Então tira esse pensamento da tua mente, amado. Teu lugar é aqui na Cristo vive. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. A pregação de Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Então eu poderia trazer aqui muita coisa sobre filosofia, sobre os grandes influenciadores do mundo. Não tem Jesus, não me influencia nada. Eu não sou influenciável por ninguém. O que me influencia é a palavra de Cristo. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Se é pela graça e pelo meio da fé, significa o quê? Que não tem livre-arbítrio. O senhor sabe que esta expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. Por que o livre-arbítrio, apóstolo? Porque o livre-arbítrio, primeiro, é um mito. Não está na Bíblia, é um mito. Depois, é uma mentira de Satanás. O que Satanás quer? Ele quer ganhar as pessoas para ele, para que a glória não seja dada ao Senhor Criador. É isso que ele faz. Ele cega o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a glória do Evangelho. É isso que ele faz. Ele disse a Jesus: se você me adorar, eu vou te dar todos os poderes do mundo, tudo é teu. Ele quer ter uma área da nossa vida nas mãos dele. Eu sempre digo, todos os grandes artistas, todos os grandes empreendedores que fizeram pactos com o diabo, que o diabo lhes deu muito, com pactos nos centros, sangue de animal, mata cobra, não sei o que, oferta dentro de um gongá. Todas estas pessoas que receberam com 2 mãos, serão por 4 patas tiradas de tudo. Eu não receberia nada que não fosse das mãos de Deus. Então, não é por obras, não é por livre-arbítrio, e não é por batismo nas águas. Porque agora, irmãos, o grande momento do Rio de Janeiro é batismo nas águas. Então, existem influências sobre os altares, dizem, você tem que se batizar, você tem que se batizar. Só que Cristo se batizou por mim e por você. Olha, nós morremos, fomos batizados com Cristo na morte dele, batizados na morte, na ressurreição, morremos e ressuscitamos com Cristo. A nossa obra está completa. Vejam os senhores que hoje tem gente pagando caro, cristãos evangélicos, que vão a Israel, a Jerusalém, para se batizarem ou renovarem batismos no Rio Jordão. Rio Jordão, um rio com águas sujas, amado.
Você acha que aquele rio tem alguma coisa de sagrado? As águas de Abana e Farfar são muito mais limpas do que na Síria, do que as águas de Jordão. Então você vê a pessoa, pastores que vão a Jerusalém renovar o batismo. Eu conheço um pastor que já se batizou 8 vezes. 8 vezes. Porque ele tem tanto sentimento de culpa, que ele acha que aquele primeiro batismo das águas não lavou tudo, não entrou debaixo da axila nem no ouvido. Ele vai a um segundo, e ele diz, mas não entrou nos dedões dos pés. Vai um terceiro, vai um quarto, já tem 8. Para mim, eu vou ser muito claro como a dona Laura, isto me cheira a autoexaltação. Autoexaltação. Irmãos, olhem para mim. Look at me, please. Look at me. Eu já me batizei 8 vezes. Fui a Jerusalém mais 2 vezes, 10. Subi no Monte Sinai e bebi água no... mas isto me cheira a autoexaltação. Então as pessoas que ouvem um homem desse, eu quero 8 também. Sabe o que esses pregadores estão dizendo? Que Deus é um Deus contornável, que Deus é um Deus que pode ser domado. Eles domam Deus. Deus disse, a obra está completa. Ele diz, não está não, eu vou te domar e vou te provar que você não fez uma obra. Eles domam como sabe aquele pessoa no circo, aquele domador de leões, e o leão fica assustado, ele dá-lhe um torrãozinho de açúcar, o leão fica todo lambidinho, e dá-lhe mais uma. Amado, tem gente que doma Deus. Ouça, e me ouça bem. Se você não me der isso que eu estou te pedindo, mês que vem não tem dízimo, não vou à igreja, ainda vou para a internet falar mal do pastor. E Deus, domado, cabeça baixa, trêmulo, chama os anjos e diz, veja como ele é poderoso, mais poderoso que eu. Olha, amado, se você pensar que Deus é um Deus contornável e domado, você não vai pensar no que eu lhe vou dizer agora. Deus é um Deus que exige ser temido. O temor do Senhor é o princípio o louco despreza o temor. Deus exige ser temido. Isso aqui não é um conto de fadas, isso não é uma relação estranha com um deusinho. Nós estamos falando naquele que criou os céus e da terra, aquele que olhou a terra sem forma e vazia e disse, haja luz, haja sol, haja mares, haja terra, haja, criou o homem do pó, fez a mulher da costela. Um Deus verdadeiro e real exige ser temido. Não é o pobre do pastor da igreja que vai virar pó que tem que exigir ser temido. É Deus. E ai de quem não o tema. Aquele que é Senhor de senhores, aquele que é Rei de reis, aquele que não negocia, justo, santo, piedoso, amoroso, gentil, mas que não negocia. Ele deixa claro, sem santidade ninguém verá a Deus, ponto. Não adianta depois tentar comprar de outra forma. Ele exige ser temido. Você já tinha pensado nisso? A palavra de Deus é inerrante. Mal de mim se eu não temer ao Senhor, amado. Eu vou ser um profano, um herege, um filho das trevas. Deus exige que os seus filhos o temam. Então, a salvação não é por livre-arbítrio, não é por batismo nas águas, nem é por frequência da igreja. Porque há pessoas aí fora que vão 1, 2, 10, 20 igrejas, nunca são nada espiritualmente falando, não criam raízes. E como você tem uma planta, hoje planta aqui, amanhã arranca planta lá, não cria raízes. Uma árvore sem raízes cai, uma árvore sem raízes morre.
Não é sendo uma pessoa boa e respeitável que a pessoa é salva só por isso. Isso não tem mérito algum pela salvação. A Bíblia deixa claro: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Ou seja, o homem não tem participação, mas sempre quis ter. Sempre quis ter. Os senhores não imaginam como é que eu entro aqui neste púlpito. Frágil. Pequeno. Trêmulo, numa dependência de Deus, ali naquela escada, eu digo: Deus, cumpra essa tua palavra. Não é mais o Miguel Ângelo. E entro aqui neste altar com temor e tremor, porque eu sei que a fé envolveu todas as minhas faculdades, as suas faculdades, a minha mente, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito. Tudo isto é envolvido pelo dom de Deus. A nossa salvação é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Veja como Ele é bom, que nos tornou um com Ele. Aliás, chama-se a soberania de Deus. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Que posição de privilégio, amado. Um espírito com Jesus. Efésios 2,6 diz: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Olha, o apóstolo tinha dito há pouco: juntamente com Ele nos ressuscitou. Se Ele ressuscitou, é porque nós estávamos o quê? Mortos. Então não é a água. Pelo amor de Deus, não digam isso aos crentes, que a água que vai fazer por fora, molhando por fora, uma obra que já está feita dentro. Não precisa de molhar por fora. Isso é um engano. Uma cerimônia judaica. Você nunca viu Paulo dizendo: tem que batizar 8 vezes. Nunca viu. Ele disse: olha, quando ele teve 3 ministérios, entre os judeus, entre os gentios, entre os reis. Quando ele estava com os judeus, ele ainda disse em Coríntios: olha, eu ainda batizei a casa de Caio, de Crespo, mas eu não fui chamado para batizar. Fui chamado para pregar o Evangelho. Ele disse: eu fui chamado para pregar o que traz mudança de vida, não aquilo que traz molhada, vida molhada. Amado, nada exterior influencia o interior. Tem que ser o Espírito Santo que vai lá dentro. Pastor, mas o senhor hoje está com muito fogo. Amado, eu sou assim sempre. É para a glória dEle, sentado juntamente com Ele. 2 Coríntios 4,6 ele diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo. Diga: Ele mesmo. Ele mesmo. Não fui eu, não foi você, não foi aquela tia lá do Nordeste que orou por você. Não, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, isso é muito profundo. Isso é simplesmente maravilhoso. Que Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Eu tenho noção disto como verdade. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, Ele mesmo nos iluminou, Ele mesmo trouxe conhecimento, porque nós não tínhamos, nem ouvidos espirituais nós tínhamos. Quando ouvimos Jesus, aí sim, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, iluminação da glória de Deus. Isto não é a glória de Moisés, porque a glória de Moisés desvanecia. A lei, pode ser que no início a pessoa ache que jejuando, vigiliando, batizando, 1, 2, 3, 4, autoexaltação 5, você vai ver daqui a uns 10 anos, amado, vai haver gente que bateu o recorde, 100 batismos. Os crentes vão ser conhecidos. Quantos batismos? 100. Você é perto de mim, meu irmão. Você é moeda de 1 centavo. Eu me batizei 213 vezes. Já vou para 214. Semana que vem eu estou lá. Chamou, eu estou lá. Porque nunca se sentem abençoados com o que Deus diz a respeito deles. Nunca. Então a glória de Cristo brilha a partir do nosso interior. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que você vai ficar muito feliz: esta glória nunca desaparecerá. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando,
até ser dia claro. Não desaparece. Pastor, mas quando o indivíduo sai da igreja, entristece o Espírito Santo, às vezes apaga, mas quando ele ouve outra vez, pode ser até um tição fumegando, ou um ramo de árvore cortada, quando chega o cheiro das águas amargas. Quando chega a glória de Deus, nunca desaparece. Diz que é de glória em glória. E eu vou lhe dizer, isto é a razão da nossa vida. Ele salva para quê, apóstolo? Efésios 2,7, olha lá. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então Deus salva para que todos saibam que nós somos salvos, para a suprema grandeza da sua glória, para mostrar. Quer dizer que eu não posso ser um crente oculto. Aquele, como se chama aquele irmão aqui? Agente secreto, que entra na igreja e ninguém vê. Um dia eu falei com esse irmão, mas eu não tenho lhe visto todos os cultos aqui. Não, mas eu sou agente secreto. A mim ninguém me vê. Deus disse, eu quero mostrar para todo mundo o que eu fiz na tua vida. O mundo tem que saber que quando alguém é de Deus, tem uma vida transformada, regenerada, salva. Ele quer mostrar a suprema riqueza da graça. Ele quer mostrar a sua bondade. Porque em 2,10 disse, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos dela de antemão. Pastor, mas isto não se ouve ninguém dizer. Pois não, você só ouve dizer demônio, pombagira, pena verde, Zé Pilintra. Vamos entrevistar aqui o Zé Pilintra. É você que está na cabeça daquele que tem chapéu. E a turma, amado, e tem povo para tudo. Tem povo para tudo. Tadinhas das ovelhinhas de Jesus. Só Deus. Deus tenha misericórdia. Então, pela graça, nós tivemos perdão gratuito, perdão total. E é pela graça que começa o início de todas as bênçãos de Deus. Por isso o tema de hoje, graça não é licença para pecar. Então peca quem? Pecam os lobos em pele de cordeiro. Esses pecam. Os falsos que têm uma profissão de fé falsa. Os que vivem uma vida superficial espiritual. Domingo eu vou na igreja, graça e paz, até amanhã oração, quarta-feira estudo bíblico, terça-feira pela manhã escola capacitação. Apóstolo, mas eu só vou vir daqui a 3 meses. Por quê? Não, porque o senhor sabe, né? Sabe, eu não sei nada, mano. Eu não sei nada. Compromisso com Deus é compromisso com Deus. Por isso que eu disse, e você vai guardar isso e escrever aí na página branca da sua Bíblia, Deus exige ser temido. Tremam os povos, amado, diz a palavra do Senhor. Tremam os povos. Então a graça não é licença para pecar. A graça não é licença para pecar por quê? Porque nós vamos entender a importância de uma vida piedosa. Paulo escreveu isto em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos em pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Como é que nós viveremos ainda em pecado, nós que para ele morremos? Morreu e ele ressuscitou. Como é que podemos viver em pecado se nós morremos? A graça não é uma desculpa para pecar. A graça é um presente de Deus, oferecendo perdão, salvação, sem merecermos. Graça não é desculpa para persistir na prática do pecado. A graça nos motiva a buscar uma vida de retidão. A graça não nos torna complacentes com o pecado. A graça nos faz viver e buscar uma vida de retidão, cada vez mais justo, cada vez mais perfeito, cada vez mais santo. Por quê? Porque o contrário era o que nós vivíamos. Olha lá em Efésios
4,17, ele diz: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não mais andeis como andam os gentios. Agora ele vai descrever como é que é uma vida sem Jesus. Ele diz, primeiro, vaidade dos pensamentos. Sabe aquela pessoa autoexaltada? Eu sou. Você sabe quem eu sou? Você quer uma carteirada? Você sabe. Há muitos anos atrás, e conto isto ingloriamente, eu conheci um senhor de uma das esferas da sociedade, eu não posso nem dizer qual área, mas era uma pessoa que mandava muito no Rio de Janeiro. E ele tinha a mania de confrontar todo mundo. Era o que ele dizia, ou então mandava prender. Eu quero, ou manda não sei o quê, pune, tantos anos de cadeia. Era uma pessoa com um domínio exacerbado. Eu acho que ninguém podia ter esse tipo de domínio numa sociedade. E ele me prejudicou muito, a minha igreja. Numa situação que nós tivemos jurídica, esse homem prejudicou a nossa igreja. Eu disse, ok, vamos pagar, tivemos que pagar. Por causa dele. Uma mentira que ele fez no lugar de trabalho dele, e olha que era o top. Um dia, infelizmente, estou dizendo isto, conto para... Não é glória, é ingloriamente. Linha vermelha, um arrastão, ele saiu do carro com uma pistola para confrontar as pessoas que estavam lá assaltando, levou 6 tiros de fuzil, ficou um dia inteiro na linha vermelha coberto por plástico preto. Amada, a vida passa. O que nós vamos levar, Paulo, é aquilo que nós acreditarmos de Deus. Isso é que vamos, para ver o galardão final. Agora, vaidade dos... Tem pessoas que precisam de ser aplaudidas. Fulano de tal, é ele que manda, é ele que determina, é ele e mais ninguém. Eu sou o rei da cocada africana, eu mando. Amado, ande alguns poucos anos para trás e veja quem esteve no lugar destas pessoas. Todas já morreram, esquecidas. Nem no dia dos finados a família vai lá. Era tanta glória, nome de rua, estão lá esquecidos debaixo da terra. Eu queria muito que você amasse a vida de Jesus, que você entendesse esta graça maravilhosa. Veja, vaidade dos próprios pensamentos, versículo 18, obscurecidos de entendimento. O cara não sabe nada, mas se acha o tal. Alheios à vida de Deus. Sabe por quê? Pela ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração. Eles se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Há uma avidez do pecador. Mas Paulo disse, não foi assim que aprendestes de Cristo. Então, neste ministério não há lugar para vaidade. O apóstolo, vou dizer um negócio, não sei se isto é vaidade ou não. Eu estou aqui, você me conhece há muitos anos, tem gente que me conhece há 44 anos. Uma hora depois de eu estar de pé, eu tenho dores nas minhas articulações, nas minhas pernas. Sempre tive, após o acidente, tenho placa, parafuso, dores horríveis. Como é que eu posso me gloriar, cara? Não consigo nem me andar direito. Achar que por causa dos diplomas, amada, amanhã Deus muda a mente de todo mundo, ninguém vem aqui. Estou eu aqui sozinho, pregando para mim mesmo, olhando para o telão e pregando para mim. Amado, eu temo muito a Deus. Deus exige ser temido. Mas é assim que vive a sociedade. Mas não é isto que aprendemos de Cristo. Então nós estamos aprendendo de Cristo. E não permitir imaginar que por eu ser salvo, predestinado, eu posso pecar. Judas 4 explica isso. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor. Veja, libertinagem é para o perdido. Nós não negamos a soberania de Deus. 2 de Pedro 2,19, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 1 de Pedro 2,16,
como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tenho liberdade, mas não posso ser malicioso, porque eu vivo como um servo. Gálatas 5,13, pois porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu não posso imaginar que a graça é permissão para pecar. Ele diz, olha, você foi chamado para ser livre, você é livre, mas você não pode usar a liberdade que Deus te deu, dizendo, eu estou garantido a minha salvação, eu vou pecar. Não podemos, porque Deus exige ser temido. Ai de quem não o teme. Então a graça não é uma permissão para pecar. Isso é um pensamento absurdo. Pensamento absurdo. Há pouco lemos, vamos ler outra vez. Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante. Quer dizer, então eu vou pecar porque a graça vai se renovando dentro de mim. Ele disse, de modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Diga outra vez, de modo nenhum. De modo nenhum. Então, amado, eu vou te dizer uma coisa. Não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há tornado que não obedeça a Jesus e àqueles que o têm como Senhor e Salvador. Essas pessoas têm o direito hoje aqui dentro de dizer, aquieta-te onda e mar, aquieta-te rugido, aquieta-te doença, amado, porque Deus opera desta forma, para as pessoas que vivem a graça de Deus. Pastor, o senhor ainda tem tempo, tem alguns minutinhos antes de orar pela igreja. Mas o celibato dos padres, não é isso que é a pureza de um homem? Desculpa, não estou a entender. Você está dizendo que a mulher é impura? Porque o padre não casa, celibato para se manter puro. Então quer dizer que a igreja católica acha que o homem é puro e a mulher é impura? Celibato vai contra a natureza humana. Celibato não é coisa de Deus. Achar que um homem só se mantém puro se não tiver uma esposa do lado, quem mandou casar não foi o governador do estado, foi Deus lá no início que disse, Adão, Adão, Eva, agora tem casamento, vamos para o cartório, vamos lá, assina aqui, bota uma aliança, não diz que é alérgico ao ouro, não, porque o ouro não dá alergia, bota uma aliança e quando for o louvor, não faz louvor assim, faz louvor assim. Deus deixou tudo esclarecido, amado. Então celibato é pureza por causa da mulher? Pois estão insultando todas as mulheres do mundo. É por isso que o padre fica desesperado. Vê uma pessoa na igreja, ele cobiça. Diz, nossa, como Deus faz obras. Olha a obra de Deus ali, a paroquiana. Porque o indivíduo nasceu para ter uma mulher, o homem nasceu para ter uma mulher, a mulher nasceu para ter um homem. Faz parte, foi Deus que produziu e criou desta forma. Então, Paulo diz em 1 Timóteo 4:1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem aos espíritos enganadores e ensinos de demônio. Vamos ver um espírito enganador e um ensino de demônio como é? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, têm a mente cauterizada, a consciência, proíbem o casamento. Isso é ensino dos demônios. Proíbe casamento, abstinência de alimentos, vigílias e jejum, está aqui. Quem provoca o jejum são ensinos de demônios, que fazem o povo não se alimentar. Ele disse que os alimentos que Deus criou são recebidos por ações de graça, são bons, fiel é a palavra, se alguém... Só um momentinho, bispo, ainda no 3, lá atrás, antes desse, aí... Proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e quantos conhecem plenamente a verdade. Então, quem proíbe o casamento é a igreja católica. Você sabe por quê?
não é que a mulher é impura, é porque no passado os padres, os bispos e o papa casavam e quando morriam tinham que dividir os bens da paróquia com a família. Aí a Igreja Católica pensou, então daqui a mais nós não vamos ter mais 3 trilhões de euros. Então o que vamos fazer? Abstinência. Aí tem no mundo todo indenizações violentíssimas, milhões e milhões de dólares por pedofilia dentro da igreja. Há necessidade, isso é contra a natureza. Deus criou o homem para gostar de mulher, Deus criou a mulher para gostar de homem. Então, ele diz agora em 1 Timóteo 3:1, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, se alguém quer ser um sacerdote, um bispo, um pastor, um presbítero, um diácono, um papa, ele disse, excelente obra almeja. Agora, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. Não tem mórmon aqui que dá 7 mulheres, 6 mulheres. E vem aqueles filmes americanos, está lá o irmãozinho no meio, todo acabado, cheio de olheiras, cabelo todo desgrenhado, 7 mulheres, 400 filhos, ele lá morrendo, esperando o INSS levá-lo para o Instituto Médico Legal, porque a igreja... olheira funda, o cara toma 50 injeções de testosterona, 7 mulheres, como é que vai resolver o problema dele? Não, mas a igreja permite. Então, a igreja permite e você vai fazer tudo o que é erro, o que a igreja permite? Tem que ver o que é que Deus permite. Você vê esses filmes dos irmãos que são dessa denominação, vai ver, todo mundo acabadinho, os homens todos magrinhos, raquíticos, senta, traz 50 ovos de codorna, traz mandioquinha, aquele negócio, como é que se chama, peanuts, amendoins, fica lá, e as 7 lá do lado, todo emproadinho. Tem que ser esposo de uma só mulher, uma já dá trabalho, vamos lá continuar, então o salvo, ainda bem que a minha esposa não ouviu, então não, é que eu disse à igreja que uma já dá muito trabalho, imagina 7, olha a complicação, 7 ciumentas, já viu todo mundo, uma nas outras, puxa cabelo, arranca os cílios. Poxa, por que eu estou falando disso? Por nada, vamos voltar à mensagem, Miguel. Então, o salvo pela graça, inevitavelmente, tem que apresentar boas obras, isto é fruto da regeneração. A graça produz boas obras na vida do cristão verdadeiro, é fruto inevitável. Toda pessoa da graça é fiel dizimista, é fiel ofertante, não falta à igreja, tem compromisso com a comunidade, tem compromisso e compaixão pelos necessitados. Isto é parte, é inevitável. Mas o mérito disso pertence a quem? A Jesus. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Então só a Ele a glória, só a Cristo o mérito. Na reforma se dizia, sola gratia, somente pela graça, somente pelos princípios fundamentais da reforma protestante. Graça, fé, palavra, Jesus, glórias, somente. Então eu afirmo que a salvação é alcançada somente pela graça, sem qualquer contribuição do homem, nem por qualquer mérito do homem. O homem é incapaz de se salvar por seus esforços ou pelas suas obras. Salvação é um dom gratuito de Deus, é incondicional e é concedida por Deus. Nada podemos fazer para merecer ou conquistar. Ele fez uma obra completa. Caminhamos por 5 minutos finais antes da oração pela igreja. Eu vou, quer ficar? Vai até a meia-noite, amado. Arrisca? Eu fico. Só me dar um sanduichinho de atum com maionese que eu vou embora. 26:14 de Atos dos Apóstolos. Está com fome e fica falando na igreja. Vamos lá. Atos 26:14. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu queria nestes minutos finais
de falar sobre esta questão da resistência a Deus. Deus é um Deus que exige ser temido. Exige. Condição sine qua non. Se eu não temo a Deus, quem eu vou temer? Os homens. Então, esta metáfora que está aqui de recalcitrar contra os aguilhões, é uma metáfora que se origina no uso dos aguilhões. O que eram os aguilhões? Eram varas pontiagudas. Quando o agricultor está arando a terra e põe aquela canga no boi, e a canga tem umas coisas pontiagudas. Se o boi tenta resistir ao comando dele, ele se machuca, ele fica com aquelas pontas enfiadas na pele. Então, o animal é guiado pelos aguilhões, e quando resiste, o aguilhão causa dor. Toda pessoa que resiste a Deus, que tem teimosia ao que Deus diz, sofre pelos aguilhões. Jesus disse a Paulo, naquele tempo, Saulo ainda: Saulo de Tarso, você é um perseguidor da igreja, você queria destruir os irmãos do caminho, você estava tendo uma luta comigo, mas a luta que você empreendeu contra mim é vã, é autolesiva, é contra a minha vontade, por isso agora você caiu do cavalo. Jesus estava dizendo a Paulo: sua posição e resistência só resultarão em mais sofrimento para você. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa. Resistir à vontade de Deus é inútil. É lutar contra Deus, porque a sabedoria de Deus é melhor, é superior. Os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Então eu vou lhe dizer: submeta-se a Jesus neste dia, creia, siga a direção dele, os propósitos dele para a sua felicidade, seu bem-estar. Você será totalmente transformado, você terá uma mudança no seu coração, você vai sentir prazer de fazer a vontade de Deus, porque quando Paulo foi confrontado com a verdade de Deus, e viu aquela luz a caminho de Damasco, e caiu do cavalo, quando a voz de Deus chegou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele entendeu que a sua vida pregressa, todos os seus títulos, todo o seu poder, tudo que era cidadania romana e hebraica, tudo aquilo que o fez dizer: eu aprendi aos pés de Gamaliel, se reduzia a nada, a lixo, perante o conhecimento de Deus. Dali ele sai para a rua direita, na casa de Ananias, 3 dias cegos. Quando as escamas caíram, ele começou imediatamente a pregar o evangelho. Por isso eu termino com Jeremias e Isaías. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz, não é de mal. Eu quero vos dar um fim que você mesmo deseja, porque eu coloquei dentro de você um desejo, um sonho. Isaías 55:8-9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero, como profeta do Senhor, dizer a você: entregue sua vida ao Senhor, entregue seus problemas ao Senhor, Ele vai te ajudar. Ele não deixa que uma pessoa que obedece a Ele seja fracassada. Não deixa. Não deixa. E você tem que dizer, como dizia
Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja primitiva, ele disse: Senhor, onde os meus planos não forem os teus planos, destrua-os. Porque às vezes você faz planos, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, Agostinho de Hipona dizia: Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Se não fui eu que preparei esse casamento, não vai casar. Se não fui eu que abri essa porta, não entro por essa porta. Lembre-se, você não está sozinho. Deus jamais abandonaria um filho. Ele sabe de tudo a teu respeito, Ele ouve tudo que você fala, Ele vê tudo que você vê. Ele é Deus. Que eu temo, amado. Eu tenho muito temor e tremor. E é lamentável as vezes que eu erro, que me equivoco. Eu lamento muito. Mas eu temo a Deus. E eu sei que Deus, quando traz pessoas para o nosso ministério, Ele traz pessoas que se submetam a estas verdades. Que o que está aí fora não é evangelho. É a autoexaltação de homens que roubam a glória de Deus e não têm paz com Deus. Por isso, vão se batizando para renovar, entende, Paulo? Para renovar. A culpa vem, mais um batismo. A culpa vem, mais um batismo. Eu não teria coragem de negar a obra de Cristo e batizar um neto meu, um filho meu. Não teria coragem. Então as pessoas com culpa vão se batizando. Ah, aqui não batiza, vou procurar uma igreja que batiza. Vai numa igreja, batiza. Vai na outra, batiza. E andam nisto, sem paz no coração, sem segurança no coração. Vamos orar agora pela igreja. Vou pedir ao meu bispo que venha aqui para o altar, se for possível no órgão, para ser mais suave, ou transformar o piano num órgão. Nós sabemos do poder da oração. E eu quero lhe acompanhar a oração, porque, amados, vocês viram uma senhora que tinha câncer retal, foi curada. Uma senhora, Bueno, que tinha o olho, um tumor, foi curada. Quantas vidas, semana passada o irmão veio aqui e tinha um câncer no braço, no osso, curado. Quantas vidas têm sido transformadas, e não é preciso gritaria nenhuma, é Deus que opera. O Senhor já preparou este momento, amado. O Senhor já preparou este momento. Vamos abrir o nosso coração. Aleluia, 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 O Senhor já tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a enfermidade e a doença, e encravou na cruz do Calvário, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas já fomos sarados. O milagre já aconteceu naquela cruz. Foi lá que Ele tomou sobre si. Aquele momento em que Ele disse: está consumado, o milagre aconteceu. E agora, hoje, Senhor, nós queremos ver materializado o milagre.
na vida destas pessoas que aqui estão, na vida daqueles que estão pelas mídias sociais, naqueles que estão de forma interativa por Deus colocados nesta ligação. E a minha oração vai agora para o Rio Grande do Sul, onde estão as irmãs Regina e Cecília, filhas do Deus Altíssimo, salvas pela graça. Eu envio agora o milagre em o nome de Jesus. Cecília e Regina sejam curadas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se alguém doente aqui dentro, se alguém doente assistindo agora e ouvindo pela rádio Oeste 89.1, receba agora o milagre do alto da cabeça, planta dos pés, seja agora sarado em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por alguém, não sei se está aqui dentro ou nas mídias sociais, que é um dependente químico, que faz uso de drogas muito pesadas, LSD, cocaína, crack, haxixe, que se injeta, ninguém sabe. Você já chegou ao fundo do poço, você já foi num terreiro, já foi numa mesa de búzios, já procurou um cartomante, e o mal da dependência química é tão grande que você já foi ao psiquiatra. Tudo que você vê são trevas, você está dentro de uma prisão, você vê vultos, alguém toca o teu corpo de noite na cama e não tem ninguém. Dependente químico, eu quebro essa dependência agora em nome de Jesus. Pegue essa droga toda e jogue fora. Dependente de cigarro, dependente de outras bebidas alcoólicas, dependente químico, estás sarado agora pelas chagas de Cristo, estás liberto pelo sacrifício do Senhor. Oro por este homem que se sente um perdedor e que na realidade conquistou muito, muito, mas perdeu tudo. Já teve carro do ano, já teve casa boa, já teve casa de praia, já teve negócio, já teve empresas grandes, mas foi tudo por água abaixo. Você sabe por quê? Porque você não tinha a bênção de Deus. Por isso eu abençoo agora e profetizo a restituição de tudo que o gafanhoto levou da tua vida. Tudo que foi por água abaixo voltará de forma dobrada, assim diz o Senhor. Quero orar por esta pessoa que tem tido uma intimidade com Lúcifer. Intimidade com Lúcifer. Que tem visões demoníacas. Que diz que ouve uma voz superior que tem tornado a tua vida louca. Porque você está debaixo de ataque satânico. Eu agora despojo, anulo, piso toda arma que foi forjada contra você, toda a fortaleza, todo o sofisma, toda a altivez. Essa vida louca termina agora. Hoje o Senhor te arrancará das garras de Satanás, porque você tem consultado a cartomante, e a cartomante usada pelo diabo tem tentado dirigir a tua vida para o fundo do poço. Deus te arranca agora
das garras de Satanás, da morte, das trevas. Ele te coloca agora nos braços dele, Ele te coloca agora na luz, Ele te coloca agora na graça, Ele acaba com essa cegueira espiritual. Veja a glória de Deus, veja a glória de Deus, veja a glória de Deus. O Senhor está agindo no teu corpo, na tua mente, nas tuas emoções, na tua saúde, no teu dinheiro, na tua família. Verás a glória de Deus. Eu disse, verás a glória de Deus. Quero orar por esta pessoa que sofre ou sofreu ou sofre violência doméstica, abuso sexual, que teve um estopim na vida, quando criança foi rejeitada, aceitou ser maltratada a vida toda, deixou de ter voz ativa, aí começaram a vir as dependências, aí você direcionou a vida para o mal, a sua vida é obsessiva, é compulsiva, tem pensamentos de morte. Eu quebro a raiz e a origem de todo o mal, ainda que seja hereditário, cai agora por terra em nome de Jesus. É o Senhor que te fala, cai agora por terra em nome de Jesus. Doenças, enfermidades que a medicina não resolveu, o câncer, seja agora pisado, anulado, esmagado, o tumor, o AVC, seja esmagado agora, a doença que está lá no estômago, nos pulmões, nos intestinos, no cérebro, no sangue, nos ossos, seja agora curado. Você que tem um mal-estar constante, uma dor de cabeça profunda, você que tem um impulso de comida, uma coisa obsessiva, um transtorno, saiba que esse excesso é uma doença química, é uma doença recidiva, está agora derrotada na tua vida. Não recalcitre contra os aguilhões. Não resista ao que Deus está fazendo agora. Resistir à vontade de Deus é inútil, é lutar contra Deus. Deus, quando Ele é a favor de uma pessoa, não importa quem seja contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que já tem 14 assinaturas na carteira de trabalho, não consegue criar raízes em nada. Eu agora digo que Deus abriu uma porta que ninguém pode fechar. Vá saindo, estou ordenando, vá saindo em nome de Jesus, não é no nome de Miguel Ângelo, em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Que Deus agora limpe a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, que essa doença degenerativa, recidiva, seja agora esmagada debaixo dos nossos pés. Parkinson, Alzheimer, selenidade, decrepitude, sejam agora transformados em jovialidade, tal como Sara e Abraão, tal como Josué, que disse: eu me sinto aos 85 anos como se tivesse 40 anos de idade. Aquela esposa que está no meio deste grupo tão grande, chorando, dizendo: o meu marido, apóstolo, o meu marido não quer vir à igreja, o meu marido está me jogando para o lado, para escanteio. Quebre esse laço maligno, Pai, por favor. Quebre esse laço maligno.
esse laço do passarinheiro que esse homem ou esta mulher caiu, recebeu um dardo inflamado e a sua mente está um turbilhão. Em nome de Jesus, esta pessoa que não tem tido paz, noites e noites sem dormir, já consumiu 7 vidros de Rivotril, tem vontade de se automacular, de cortar pulsos, tem até vontade de morrer, de suicídio, só não pôde se suicidar porque é filho de Deus, porque filho de Deus não herda, se suicidar não herda a vida eterna. Essa pessoa que ainda está resistindo, achando que Deus para ele e para ela não tem nada, não existe nada que Deus possa fazer. Olha, meu amado, Deus já fez neste momento. Eu digo, haja luz na tua vida, haja paz na tua vida, haja alegria na tua vida, que o teu esposo e os teus filhos voltem. Esse caminho tortuoso está sendo endireitado, esse deserto por causa da doença, está Deus traçando um novo caminho. Oh, aleluia, esse ermo craquelado, Deus está colocando um rio, águas, Deus está coroando a tua vida com a sua bondade. Vá dizendo que você recebe, que você crê, que você toma posse. Vá acreditando, Deus é um Deus do impossível, Ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode transformar um órgão, Ele pode recriar um órgão, Ele pode fazer tudo novo, carcinoma, melanoma, mioma, linfoma, câncer de próstata, câncer de intestino, você que tem uma bolsa de colostomia, seja agora curado em nome de Jesus, câncer no ovário, câncer na bexiga, exoftalmia, ou tumor no pâncreas, tumor cerebral, em nome de Jesus, tumor no mediastino, tumor na medula, olha, tumor pulmonar, leucemia, estás derrotada nesse lugar. Colesterol alto, bronquite, otite, tudo que é tita, inflamação, labirintite, aneurisma, faringite, sinusite, renite, arteriosclerose, você que teve um acidente vascular cerebral, está com o lado esquerdo um pouco preso, você que tem epilepsia, você que teve lesão na medula, agora é duro, você que teve lesão na medula, anda de cadeira de rodas, levante-se agora e seja curado, ande, que esse morto agora, você que está velando uma pessoa morta, está ouvindo pela rádio, pelo telefone, seja agora ressuscitada essa vida, levante-se, o cego comece a ver, o surdo comece a ouvir, o mudo comece a falar. Quem tem problema de endometriose, nódulos nas mamas, seja agora retirado em nome de Jesus. Artrite reumatoide, bócio, esclerose múltipla, enxaqueca, esclerose lateral amiotrófica. Olha, eu quero dizer, o nome que eu estou aqui invocando, há um nome que está sobre ele, o nome de Jesus. Por isso eu declaro a tua vida sarada, não tem nódulos, não tem tumor, não tem câncer, não tem nada disso, porque pelas chagas de Cristo já estamos sarados. Se você tem fé, faça o exame esta semana e diga: desapareceu. Desapareceu a lesão, como nós ouvimos os médicos dizerem à minha esposa: não há mais lesão, nem física, nem espiritual, nem emocional.
Eu declaro que aqueles que te devem dinheiro vão voltar pagando alto pela dívida. Eu vou dizer que se uma porta se fechou na tua vida, significa que Ele tem uma porta muito maior que ninguém pode fechar. Ai, se Deus fechou uma porta, é porque Ele sabia o amanhã que poderia trazer-te uma lesão muito maior. A obra está completa. A obra está completa. A obra está completa. Ele pode fazer infinitamente mais. Upe ek perissou, infinitamente mais. Você que está assistindo pela Oeste, venha à igreja hoje às 6 horas da tarde, aqui na rua Maricá 320, no bairro de Campinho. Antes isto era um campinho de jogo, hoje é a casa do Pai, hoje é o santuário do Deus Altíssimo, hoje é casa de oração. Venha, largue tudo isso que te aprisiona, venha. Oh, aleluia. Quem recebeu, diga amém. Eu quero ouvir você dizer mais alto. Quem recebeu, diga amém. Olhe o seu irmão do lado e diga: você recebeu, amém. Você recebeu, amém. Eu recebi, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, amados. Glória a Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus. Se o Espírito Santo te falou, diga glória a Deus. Se você recebeu um milagre, diga glória a Deus. Se você acreditou no sobrenatural, diga glória a Deus. Olhe o irmão do lado e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Faça assim: glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Batam palmas todos os povos. Os sinais acompanham a pregação da palavra. Vamos todos ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Enquanto a bispa está subindo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, Senhor. Aleluias, obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Pai. Manhã de ensino, Senhor. Eis-nos aqui para dizer não ao pecado, não a este mundo, Senhor, e dizermos sim para Ti, Jesus. Nós Te louvamos porque nós queremos agradar ao Teu coração sobre todas as coisas, Pai. Agora, põe os Teus anjos ao nosso derredor, Senhor, livrando-nos do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, dos males visíveis e invisíveis, Senhor. Põe-nos a salvo de tudo, e que tenhamos uma semana cheia de bênçãos, Pai. Que tenhamos uma semana cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque nós cremos num Deus vivo e poderoso. Saia daqui feliz, porque as pessoas vão olhar para a tua vida e dizer: eu creio que Deus vive nesta pessoa. Graça e paz.